Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E sempre que aquele gráfico, ou aquela questão, aquela tabela chamar a sua atenção, printa a tela, para você passar essas informações para o seu caderno e assim desenvolver os seus estudos. Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Nós estamos abordando a ideia, o conceito de solução. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea, certo? Lembrando que mistura homogênea, a gente não consegue diferenciar os componentes que fazem parte dela, ok? Bom, nessa mistura homogênea, nós vamos ter uma substância que vai se dissolver, que vamos chamar de soluto, e uma substância que vai promover a dissolução, que é o solvente. Ok, turminha? Sempre aquela que se dissolve é o soluto, quem dissolve é o solvente. E, normalmente, o solvente é a água. A água é conhecida como solvente universal. Beleza? Bom, é interessante e é importante, né, tanto em laboratório, mas também no nosso dia a dia, conhecer, saber essa relação entre soluto e o solvente. Essa relação soluto-solvente ou soluto e solução chamamos de concentração. E existem diversos tipos de concentração. Já abordamos em vídeos anteriores a concentração comum, conhecida também como concentração grama por litro, ok? A porcentagem massa, título, ppm. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar abordando a concentração molar. Só que dessa vez nós vamos utilizar questões, exercícios. Vamos resolver algumas questões e assim explicar melhor o conceito de concentração molar, ok? Só revisando, a concentração molar, também conhecida como concentração em quantidade de matéria, é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, medida em mol, falamos em quantidade de matéria, estamos falando de mol, ok? Ou número de mols, o N1, e o volume da solução. Esse volume tem que estar em litros. Então, é a relação entre a quantidade de mols, número de mols, sobre o volume da solução. O resultado, a unidade, vamos chamar de mol por litro, certo? Bom, matematicamente, né, as fórmulas que nós podemos utilizar. Então, a molaridade, M, ou concentração molar, M, é o número de mols do soluto, o N1, sobre o volume da solução, ok? Se não for, se a questão não fornecer a quantidade de mols, nós vamos ter que determinar, tudo bem? E se vamos determinar, então a gente vai partir para a segunda expressão. Então, a molaridade vai ser a massa em gramas do soluto sobre o mol do soluto vezes o volume da solução. Lembrando que esse volume tem que estar em litros, ok? Tem que estar em litros. Só uma ajuda rapidinho. Precisamos lembrar que 1 metro cúbico, né, se quisermos transformar metro cúbico para litro, a gente multiplica por 1000, certo? Litro para ml também multiplica por 1000. Se tivermos um valor em ml, e a maioria das questões, as questões vão trabalhar com o volume em mililitro, para transformar mililitro em litro, eu devo dividir por 1000, tudo bem? Então, vamos às questões, turminha. Atenção, olha só. Em uma salina, ok? Determine a massa de NaCl, ou seja, cloreto de sódio,
sal de cozinha obtida após a evaporação completa da água, né, da água do mar, de 1 metro cúbico. Então, quanto de sal, cloreto de sódio, podemos obter a partir da evaporação de 1 metro cúbico de água do mar? Ok? Nós temos aqui algumas informações. Ó. A concentração molar do NaCl na água do mar é de 0,5 mol por litro. Turminha, essa representação, ó, entre colchetes quer dizer concentração molar. Então, a concentração molar do NaCl, 0,5 mol por litro. E, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ok? Então, vamos à resolução. A massa molar do NaCl. Bom, o NaCl, o sódio, tem massa atômica 23 e o cloro tem massa atômica 35,5. Então, o mol, certo, do NaCl, 58,5 grama por mol. Então, um mol tem massa equivalente a 58,5 gramas. Show? Por que dessa informação? Olha só. Em 1 litro, né, de água do mar, nós temos a concentração molar de 0,5 mol. Né? É o que nos diz a questão. Em 1.000 litros, de onde saiu 1.000 litros, turma? Turma, ó, a questão fala em 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, 1.000 litros, eu vou ter X quantidade de mol. Então, fazendo aqui essa regra de 3 simples, eu encontro que X vale 500 mol, certo? Então, essa quantidade, né, em mol do cloreto de sódio obtido em 1 metro cúbico da água do mar. Olha só, o mol do cloreto de sódio tem massa equivalente a 58,5 gramas. Tudo bem? Isso para 1 mol. Para 500, vamos ter um valor Y. Quem vai ser Y? 500 vezes 58,5, certo? Fazendo essa conta, você pode fazer na sua residência. Fazendo a conta, nós vamos encontrar um valor de 29.250 gramas. Então, essa é a quantidade de cloreto de sódio obtido a partir de 1 metro cúbico de água do mar. Beleza, turma? Vamos para a próxima questão. Um determinado gás poluente apresenta tolerância máxima de 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro em relação ao ar. Uma sala fechada, né, de dimensões de 4 metros, 5 metros por 3 metros, contém 6 mol daquele gás. A tolerância foi ultrapassada? Então, a gente precisa calcular, turminha, a concentração molar, né, desse gás presente nessa sala e comparar com o que foi estabelecido com o padrão, certo? E a partir daí a gente vai poder afirmar se, né, a tolerância, né, foi ultrapassada ou não. Show de bola, turminha? Então, olha só, nós temos as seguintes informações. A quantidade de mols, o número de mols, nós temos 6 mol, tudo bem? O volume da sala, eu vou ter que multiplicar as três medidas para encontrar esse volume. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 5, certo? 20, e vou multiplicar por 3, 60. 60 metros cúbicos, ou seja, 60.000 litros. Então, esse é o volume dessa sala. Então, eu tenho, olha só, 6 mol do gás contido, presente em um volume de 60.000 litros. Então, se eu tenho 1 mol dividido pelo volume, então eu estou trabalhando com a concentração molar, com a molaridade, ok? 6, dividido por 60.000, seria o mesmo que 6 dividido por 6 vezes 10 elevado à quarta potência. Tudo bem? Então, aqui o resultado, eu vou encontrar, olha só, 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Show de bola? 6
1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Agora eu vou comparar com o padrão, né, para ver se foi ultrapassado ou não. Olha só o resultado. Ó. 1 vezes 10 a menos 4, comparando com 2 vezes 10 a menos 5, a tolerância foi ultrapassada. Por quê? Porque 1 vezes 10 a menos 4 é um valor maior do que 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a tolerância foi ultrapassada. Então, podemos dizer que esse local, essa sala, ela está contaminada, né? O poluente está em um valor acima do tolerado. Tudo bem, turma? Vamos para uma terceira questão. Olha só. Um técnico pesou uma amostra de sulfato de cobre 2 pentaidratado. Que bom que a questão ela já nos fornece aqui, ó, a fórmula molecular da substância, ok? E encontrou o valor de 49,9 gramas. A amostra foi colocada em um balão volumétrico. Em seguida, o técnico adicionou água destilada até a marca do balão, correspondente a 250 ml. Determine a concentração em mol por litro, né, a concentração molar da solução. A questão também aqui, ó, ela já nos fornece as massas atômicas. Por quê? Porque nesse caso, turminha, eu preciso determinar o mol, ou seja, a massa molar dessa substância, do sulfato de cobre 2, ok? A sua fórmula é, né, CuSO4, né, o sulfato de cobre, só que ele é pentaidratado. Então, eu vou ter essa expressão, ó, vezes 5 moléculas de água. Turminha, quando eu quero determinar a massa molar de uma substância que seja uma substância hidratada, né? Então, essas moléculas de água elas devem ser somadas à massa da substância, à massa da molécula. Então, olha só, a fórmula CuSO4. Então, o cobre tem massa 63,5, tudo bem? Eu tenho também um átomo de enxofre, o enxofre tem massa 32, e 4 átomos de oxigênio. O oxigênio tem massa atômica 16, então 4 vezes 16. 4 vezes 16 ó, vale 64, beleza? Mais as 5 moléculas de água. Cada molécula de água, ó, a água é H2O. O hidrogênio tem massa 1, são 2 hidrogênios, então massa 2. E o oxigênio tem massa 16. 2 mais 16, 18. Por isso eu coloquei 5 vezes 18. 18 já é a massa da água. E como nós temos 5 moléculas de água gerando o pentaidratado, então 5 vezes 18 que vai dar 90. Somando esses valores, qual vai ser o resultado? 249,5, né? É a massa molar do sulfato de cobre, ok? Lembrando que a massa do soluto, 49,9 gramas, e o volume da solução, 250 ml. Como sabemos que esse volume tem que ser trabalhado em litros, né? Dividindo 250 por 1.000, eu vou ter o valor de 0,25 litros, ok? Então, vamos à resolução. Como nós não conhecemos a quantidade de mol, né, do soluto, então eu vou trabalhar com essa expressão. A concentração molar vai ser a massa em gramas, o M1, sobre o mol do soluto, né, o mol 1, vezes o volume da solução. Esse volume sendo expresso em litros. A massa em gramas, 49,9 gramas. O mol, que nós determinamos no slide anterior, 249,5 gramas por mol. E o volume, 0,25. Agora, você vai fazer as contas. Você vai multiplicar o 249,5 por 0,25, resultando em 62,375. E vai fazer essa divisão, turminha. Você pode printar a tela, refazer esse cálculo aí na sua residência. Bom, nós encontramos o resultado de 0,8 mol por litro. Então, isso quer dizer que aquela massa dissolvida no volume de 250 ml
está gerando uma concentração molar de 0,8 mol por litro de solução. Show de bola, turminha? Vamos lá. Em uma solução 0,5 m, por esse m, a gente entende molar ou mol por litro. Então, em uma solução 0,5 mol por litro do sulfato de ferro 3, certo? Sulfato de ferro 3, calcule a concentração em mol por litro em função dos íons. Então, o íon ferro 3 e o íon sulfato. Então, a questão está nos fornecendo a concentração molar do sal, mas ela quer saber qual é a concentração molar dos íons. Bom, o que acontece, turminha? O sal ele é um aglomerado iônico, certo? Eu vou ter os íons positivos, gerando atração dos íons negativos. Ou seja, nesse caso, ferro atraindo sulfato e vice-versa, ok? Bom, quando o sal ele é dissolvido na água, a água vai gerar essa separação dos íons, vai quebrar esse aglomerado. Então, realmente, quando eu tenho o sal dissolvido, eu vou ter uma concentração de íons positivos e de íons negativos. E é justamente isso que a questão está pedindo para a gente determinar. Então, eu vou pegar a expressão, é o Fe2SO4 certo? Ele vai se dissociar em 2 mols de ferro 3+, e 3 mols do SO4 menos 2. Então, 2 mols do íon ferro e 3 mols do íon sulfato. Se inicialmente eu tenho 0,5 molar do sal, quando houver a separação, turminha, eu vou ter o dobro dessa concentração para o ferro. Então, 2 vezes 0,5, que é a concentração inicial, 2 vezes 0,5 vai dar 1 molar ou 1 mol por litro para o íon ferro, ok? E olhando a equação, eu vou obter o triplo para o íon sulfato, 3 vezes o valor de 0,5. Então, 3 vezes 0,5, turma, 1,5 molar, 1,5 mol por litro. Então, a concentração de íon ferro, 1 mol por litro, e do íon sulfato, 1,5 mol por litro. Tudo bem, turminha? Bom, por fim, olha só, o etanoltiol, aqui nós temos a sua fórmula, é uma substância tóxica e tem um odor tão forte que uma pessoa pode detectar 0,016 mol disperso em 5 vezes 10 elevado a 10 gramas de ar. Sabendo que a densidade do ar é de 1,25 grama por litro e supondo uma distribuição uniforme do etanoltiol no ar, a quantidade limite em mol por litro que uma pessoa pode detectar ok? Bom, turminha, nós vamos utilizar a fórmula da densidade. Para quê? Para encontrar o volume o volume correspondente a essa massa. Densidade massa sobre volume, certo? Como eu quero o volume, vou pegar a massa e vou dividir pela densidade. 5 vezes 10 elevado a 10 gramas, dividido pelo 1,25. Qual vai ser o resultado? 4 vezes 10 elevado a 10. Esse é o volume correspondente àquela massa, certo? Então, agora eu vou pegar o mol, 0,016, vou escrever como 16 vezes 10 elevado a menos 3. E dividir pelo volume, 4 vezes 10 elevado a 10. Tudo bem, turminha? Olha só, 16 dividido por 4 dá 4. 10 elevado a menos 3 vai ser dividido por 10 elevado a 10. Então, ele vai subir com o sinal trocado. 10 elevado a menos 3 menos 10. Então, o resultado vai ser 4 vezes 10
Eu vol conservar a potência e vou somar. Menos 3 menos 10, menos 13. Então, a molaridade, 4 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Show de bola? Turminha, vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.